Estamos de volta com o Direto do Plenário, com imagens, nesse momento, do plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar desde o início a sessão solene que começa agora. Destinada à entrega do manifesto em apoio ao Supremo Tribunal Federal e convido a todos os presentes para juntos cantarmos o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as marchas plácidas de um povo herói contra o rei tumbante. Do sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior essa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, as belas sorte pobre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas de Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais a vida, teus risonhos lindos campos têm mais cores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, pula para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, paz no futuro e glória no passado. Consegues da justiça grava forte, verás que o vinho teu não pode amor. Nem quente agora a própria morte. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Podemos nos sentar. Convido inicialmente para a leitura do Manifesto da Sociedade Civil o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Felipe Santa Cruz, para fazer uso da palavra. Pois não, à vontade. Excelentíssimo senhor presidente, senhores ministros, excelentíssima representante do Ministério Público Federal, Procuradora-Geral da República. Serei muito breve, mas faço questão de usar essa tribuna. E por que eu faço? Porque nesta tribuna, gerações de advogados antes de mim pediram da palavra, usaram da palavra perante essa corte, trazendo a esta corte magna os anseios, as esperanças e os dramas da sociedade brasileira. E aqui foram acolhidos,
e aqui tiveram o espaço de justiça, e aqui se fez a democracia. Leio, senhor presidente, nesse momento, em nome dos mais de 1 milhão de advogados do nosso país, um manifesto que é um manifesto em defesa das instituições, do Supremo, mas também dos poderes, e aqui cito a presença do nosso presidente da Câmara dos Deputados, meu conterrâneo, Rodrigo Maia. Senhor presidente, mais de 200 entidades da sociedade civil vêm a público dizer o que segue. Manifesto em apoio ao Supremo Tribunal Federal. Representantes da sociedade civil que subscrevem este documento vêm a público reafirmar seu apoio ao Supremo Tribunal Federal e repudiar os ataques contra o guardião da Constituição da República. A harmonia e a independência entre os poderes da República são a materialização dos desejos de segurança, liberdade, igualdade e prosperidade do povo brasileiro. Diante da crise e do desemprego que nos assola, o povo clama pela retomada do desenvolvimento econômico, com mais emprego, justiça social e segurança. O Supremo Tribunal Federal é a instância máxima da justiça brasileira, garantidor maior dos direitos dos cidadãos, as liberdades de imprensa, de religião e de expressão, sem as quais não se constrói uma nação. A Suprema Corte é insubstituível para o país e é dever de todos a sua defesa, pois, sem ela, nenhum cidadão está protegido. Dentro do Estado de Direito, todos se submetem ao império da lei, respeitadas as garantias constitucionais. A discordância, a crítica civilizada e o diálogo são inerentes à democracia, tal qual o respeito e, em última instância, a própria solidariedade. Por isso, são inadmissíveis os discursos que pregam o ódio, a violência e a desarmonia na sociedade e contra o Supremo Tribunal Federal. Reafirmar a importância do Supremo Tribunal Federal é defender a Constituição e as garantias da cidadania nela contidas. A democracia e a convivência solidária não permitem um retrocesso institucional. Com este manifesto, convidamos a sociedade brasileira a defender o Supremo Tribunal Federal como instituição permanente, estável e indispensável para a construção de um país cada vez mais justo, solidário e responsável pelo presente e pelo futuro das futuras gerações. Senhor presidente, mais de 168 entidades do nosso país, empresariais, dos trabalhadores, da sociedade civil, subscrevem esse documento que entrego a Vossa Excelência nesse momento. Muito obrigado. Feita a entrega do manifesto, e agora, sentado à mesa, passo a palavra para o seu pronunciamento novamente ao doutor Felipe Santa Cruz. Senhor presidente, acho que já o que havia para dizer a sociedade civil já disse, e não quero me alongar, porque aqui falo por muitos, mas olhando a CNBB sentada nesse plenário, olhando tantos que sonharam com a construção da democracia no Brasil, que doaram seu sangue, sua vida. Sentado nesse plenário, que viu a aposentadoria compulsória de Vitor Nunes Leal, de Evandro Lise e Silva e Hermes Lima, não posso esquecer que a democracia custou muito, no meu caso, a vida do meu próprio pai. É óbvio que, para todos nós,
há um marco que nos une. E esse marco intransponível, que pode exigir de nós o sacrifício que for necessário, é a defesa do Estado Democrático de Direito. E o Supremo é, sim, o guardião de uma Constituição que, para nós, é a Constituição da redemocratização e que tanto trouxe ao povo brasileiro como avanço. Nós, sociedade civil, senhor presidente, não aceitamos que milícias virtuais, que intransigência, que violência, que polarização busque calar os ministros do Supremo, o Corregedor Nacional de Justiça, os ministros do STJ, qualquer juiz que dependa da sua independência para exercer aquilo que é a sua missão. Quando cair a independência do judiciário, quando cair a possibilidade do juiz julgar conforme a lei, quando o juiz, aquele do Supremo ou de uma pequena comarca do interior, se vê cercado de ódio, de rancor e de intransigência, aí sim há que se dizer que a nossa democracia está em risco. Senhor presidente, fala em nome de todos nós. O Supremo conta com a sociedade civil na salvaguarda desse papel sagrado que é a defesa da Constituição. Muito obrigado pela palavra. Concedo a palavra ao presidente da Confederação dos Conselhos de Pastores do Brasil, CONCEPAB, Bispo Robson Rodovalho, que poderá fazer uso da tribuna. Eu quero cumprimentar o presidente dessa sessão do Supremo Tribunal Federal, nossa Procuradora-Geral, e também todos os ministros, ministras que aqui hoje estão presentes. Quero cumprimentar o presidente da Câmara, Poder Legislativo, representado, nosso companheiro e amigo também, deputado. Rodrigo Maia, quero cumprimentar, representando também o Congresso, o vice-presidente Marcos Pereira, também presidente do PRB, e quero cumprimentar também na presidência um dos partidos aqui representados, que é o Paulinho da Força, também presidente do Solidariedade, e o ex-presidente da OAB, que é o Marcos Pereira, que é o Marcos Vinícius Furtado. Senhor presidente, eu quero ler uma manifestação de apoio da Confederação dos Conselhos Estaduais de Pastores do Brasil, órgão que hoje arregimenta todos os estados e muitos pastores que têm na sua responsabilidade muitas pessoas cristãos que são cidadãos deste país e luta por um Brasil melhor, um Brasil que cresce e que evolui. Nesse dia em que se comemora o aniversário do STJ, aqui, representando nessa sessão do STF, queremos manifestar nosso apoio a essa Casa Superior Tribunal, ao STF, e dizer da importância da justiça no nosso Estado Democrático de Direito. De maneira especial, essa Casa, como guardiã da Constituição Federal, das garantias e liberdades dos direitos individuais, do equilíbrio e independência dos poderes da República, cada um em sua esfera de poder e responsabilidade. Ninguém está acima da lei e nem à margem dela, sem a ampla direito de defesa. Deus nos livre de qualquer forma de um Estado totalitarista. É evidente que hoje vivemos um momento único de desenvolvimento, crescimento da nossa sociedade, da nossa civilização ocidental, centrada na cultura judaica cristã. Nós avançamos em diversos sentidos, especialmente nos avanços tecnológicos, beneficiando assim os direitos humanos e a busca pela igualdade entre os homens. Isso nos trouxe a possibilidade de uma sociedade participativa em todos os sentidos, pelo advento da internet e das redes sociais, trazendo também efeitos colaterais, como oportunismos e ativismos. Nesse momento em que olhamos para a nossa história e agradecemos a Deus e à sociedade, a maturidade
e o avanço que tivemos, todo o conjunto das nossas instituições brasileiras, nós manifestamos o apoio ao STF. Nossa sociedade avançou, evoluiu, cresceu em busca de sua plenitude, sustentada pela justiça, pela verdade e a busca pela igualdade. E que possamos continuar em cima desses preceitos e valores tão caros ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que nós, homens religiosos, laicos, todos como sociedade, juntos, possamos, cada dia, não amordaçar o crescimento da nossa sociedade. Sabemos os momentos e os espasmos de crescimento que temos, contudo, continuar em busca desse Estado de Direito democrático em sua plenitude. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao bispo Rodovalho e agora concedo a palavra ao secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Dom Leonardo Steiner. Senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, senhoras ministras, senhores ministros, presidente da Câmara, senhora Procuradora-Geral da República, presidente da OAB, senhores e senhoras. Na tradição judaico-cristã existem duas palavras que não são apenas palavras, são o movimento de um povo, justiça e direito. O direito à lei, a justiça, o equilíbrio da convivência humana que pode tornar-se direito, lei. O Supremo Tribunal Federal tem quase como vocação e missão a justiça e o direito. Além de ser um poder moderador, o Supremo Tribunal Federal tem quase como obrigação estar com os olhos abertos para as necessidades da sociedade brasileira, para que a sociedade brasileira seja equânime, urbana, com a sua urbanidade, solidária e fraterna. E isso só pode acontecer com uma verdadeira justiça e o direito. Se nós começarmos a agredir as nossas instituições, se nós começarmos a agredir os nossos poderes, nós, como sociedade, corremos um risco enorme de nos desequilibrarmos e voltarmos ao passado ou, no futuro, não termos futuro. Todos os senhores e senhoras entendem quando eu quero dizer o passado. Nós, como sociedade, nós não queremos apenas apoiar as nossas instituições. Nós queremos incentivar as nossas instituições para que sempre prevaleça a justiça e o direito. E eu quase faria aqui um apelo ao Supremo Tribunal Federal, vários dos senhores e das senhoras sabem o quanto eu tenho visitado quando se trata de uma questão indígena, questão quilombola, questão dos pobres. A justiça e o direito, em primeiro lugar, para os pobres. É que, se os pobres tiverem, a sua vez, a sua chance, nós teremos uma sociedade mais justa, mais equânime, mais oportuna, mais equilibrada. Talvez até poderíamos dizer, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, que nós, ao preservarmos as nossas instituições, estamos nos preservando como nação. E talvez não só esse poder está necessitado de olhos, está necessitado de voltarmos para esse poder e dizermos, temos necessidade de poder, mas também dos outros poderes. Que nós possamos todos, como sociedade brasileira, cuidar das nossas instituições e possamos sempre lutar pela justiça e pelo direito. Obrigado. Agradeço ao Dom Leonardo Steiner
E agora concedo a palavra ao presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, Dr. Paulo Scaff. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, senhoras ministras, senhores ministros, presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, doutora Raquel Dodge, doutor Felipe Santa Cruz, todas as lideranças que estão aqui da sociedade civil. Eu queria fazer uma breve reflexão aqui, presidente Toffoli, do momento que nós estamos no Brasil. Nós temos hoje 13 milhões de desempregados no Brasil. Temos alguns tantos outros milhões de desalentados, que já desistiram de buscar emprego. São mais do que 20 milhões de pessoas sem oportunidade de trabalho, de emprego, de ganho. 20 milhões de pessoas que podem refletir em outras 20 ou 30 milhões de outras pessoas, de famílias, enfim. Nós estamos falando de 20% a 30% do povo brasileiro querendo uma oportunidade de sucesso, de trabalho, de autoestima. Simultaneamente a esse momento brasileiro, o mundo passa pela 4ª Revolução Industrial. Apesar de chamar Revolução Industrial, é uma revolução na vida de todas as pessoas. Não é uma revolução na indústria, é uma revolução na sociedade. É a era da inteligência artificial, da realidade virtual, a era em que as máquinas ficam com inteligência e estão substituindo o homem em muitas profissões. Então, nós vamos ter que enfrentar essa realidade mundial, essa grande transformação que, talvez, nos próximos 10 anos, vai equivaler a mais do que 100 anos passados. Estive recentemente no Vale do Silício e numa universidade chamada Singularity, eles afirmavam que ao próximo 100 anos vão ter transformações equivalentes a 20 mil anos passados. Como nós não vamos estar aqui daqui a 100 anos, pelo menos se nós projetarmos 10, certamente são transformações de mais que 100 anos que precisariam no passado, vão acontecer em 10 anos, tudo com muita velocidade. E no momento desse, nós precisamos de educação de qualidade do país, nós precisamos formar essa nova mão de obra que temos feito em São Paulo, através do SESI e do SENAI de São Paulo, para preparar esses novos empregos. Empregos vão acabar, outros vão nascer, não é? E dentro dessa realidade, é uma grande preocupação a qualidade da educação, que, lamentavelmente, a escola pública deixa muito a desejar. A segurança pública é um grande desafio também, e tantas outras questões que nos preocupam muito. Por que eu estou fazendo essa reflexão? Se nós precisamos de emprego, de desenvolvimento, de educação de qualidade, de formação de mão de obra para os novos empregos, precisamos de segurança, precisamos investir no país, precisamos fazer que o Brasil retome o seu sonho do crescimento, do desenvolvimento, nós precisamos de paz. Nós precisamos que os poderes se entendam. Nós precisamos que haja respeito entre todos. Natural que é um momento muito especial. O novo governo foi eleito, que merece o voto de confiança, tem só 3 meses, é muito pouco tempo. O novo Congresso foi eleito, que merece o voto de confiança e o respeito, que também com uma renovação de 50%. Eu tenho certeza que o diálogo entre esse novo Congresso e esse novo governo vai existir. Nosso presidente da Câmara dos Deputados, que aqui está, mostra muita competência e um ideal muito grande pelo Brasil. Então, eu não tenho dúvida que as coisas vão se acertar, as reformas vão acontecer e o Brasil vai encontrar o seu caminho. Mas tudo isso poderá ser perdido se nós não tivermos aquilo que todos os fundos de investimento, quando me visitam, me perguntam: e a segurança jurídica? Como é a segurança jurídica? Não há investimento sem segurança jurídica. O Poder Judiciário é que garante o direito do cidadão, o Poder Judiciário é que garante o direito das empresas, dos investidores. Não se pode abrir mão da segurança jurídica.
E não há segurança jurídica se não houver um poder judiciário, como temos no Brasil, independente e forte. E essa Corte é a maior representação do poder judiciário brasileiro. Então, senhor presidente, eu não tenho dúvida, se o Brasil precisa crescer, retomar o crescimento, gerar empregos, riquezas, ter, vamos dizer, autoestima na população, o papel do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário brasileiro é insubstituível. Então, estou aqui para lhe dizer ao senhor, a Vossa Excelência e a todas as ministras e ministros aqui, o respeito que os setores produtivos do Brasil têm a esta Corte, ao Poder Judiciário brasileiro e a todas as ministras e ministros que compõem o nosso Supremo Tribunal Federal. Os setores produtivos, que geram empregos, desenvolvimento, inovação, exportação, investimentos, enfim, têm muito respeito e consideração ao Supremo Tribunal Federal e, sem dúvida nenhuma, muito respeito e admiração também a todas as instituições brasileiras. Não se constrói uma nação desrespeitando as instituições dessa nação. Assim não se tem nação. Então, o que eu desejo é que todos os brasileiros tenham muito sucesso e, para isso, é necessário, acima de tudo, paz no Brasil. E o papel do Supremo é insubstituível. Parabéns a todos os senhores e vamos estar juntos como sociedade organizada ao lado da justiça brasileira. Muito obrigado. Ouviremos agora o presidente da Força Sindical, senhor Miguel Torres. Presidente José Antônio Dias Toffoli e senhoras e senhores ministros desta Corte, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, presidente da OAB, parceiros signatários do Manifesto em Defesa do STF, personalidades aqui presentes, companheiros e companheiras. Temos muita transparência nesse documento, um documento que vem dos anseios da sociedade, e aqui eu falo em nome dos trabalhadores. Agradeço também o momento que foi construído para nós estarmos aqui. Ao companheiro Marcos Pereira, companheiro Marcos Vinícius, o Sandro Mabel e o companheiro Paulinho da Força, que ajudaram a organizar esse evento nessa maneira tão importante que estamos passando aqui. Eu tenho a honra de representar aqui as centrais sindicais, as 6 centrais sindicais aqui presentes, com os presidentes Wagner Freitas, Antônio Neto, Adilson Araújo, José Calixto Ramos, Ricardo Patá. Infelizmente, a crise que atravessamos não está somente restrita ao grave quadro econômico, à dramática desigualdade social e ao aumento, só nesse primeiro trimestre, para 12,4% na taxa de desemprego, e aos cerca de 28 milhões de desempregados e subempregados, que, sem perspectiva de trabalho, vagueiam pelas ruas em busca da sobrevivência diária deles e de suas famílias. Como se esse quadro econômico e social assombroso não bastasse, hoje nos vemos aqui, impulsionado ao dever cívico dessa manifestação contundente em defesa da Suprema Corte do país, pelos ataques antidemocráticos, mentirosos, sorrateiros que vêm sofrendo por partidários das trevas e do atraso. Por coincidência ou não, os mesmos que querem destruir o movimento sindical, o movimento dos trabalhadores nesse país. Sabemos que, ao se provocar o desgaste e buscar o descrédito dessa Suprema Corte, começa-se, na verdade, a minar a democracia tão duramente conquistada, a Constituição da República e ao Estado democrático de direito, com um poder judiciário independente, não partidário e imparcial, e um STF garantidor do tratamento isonômico a todos os cidadãos brasileiros.
A mais vigorosa e enérgica defesa do Supremo Tribunal Federal, que agora se impõe, é a defesa de um dos 3 pilares constitucionais da República, e sem o qual não há democracia, não há liberdade pública e a Constituição é rasgada. Para nós, o radicalismo antidemocrático, truculento e autoritário contra o STF busca tão somente desviar o foco dos reais problemas que nos afligem e que devem ser decididamente enfrentados. A retomada do desenvolvimento econômico e social, combate ao desemprego. Agora, em debate, temos a reforma da Previdência Social, que também, no nosso ver, dos trabalhadores, a proposta de reforma é uma reforma que vai ampliar as desigualdades e continuar prejudicando ainda os mais pobres desse país. É claro, mas que, sobretudo, permita nossa proposta que seja uma previdência que se haja, se for necessário, a reforma, que a reforma seja para corrigir os erros que tem, as desigualdades que tem. Os trabalhadores e trabalhadoras desse país são os que mais interessam de ter uma previdência superavitária, uma previdência que tenha condições de bancar suas aposentadorias. São os trabalhadores. São os trabalhadores que se aposentam e precisam de um salário. São os trabalhadores que se acidentam e precisam de um seguro. São as pessoas que precisam de um SUS. Então, os trabalhadores são os maiores interessados. Queremos, sim, um debate aberto com o Congresso Nacional, com o governo, que se traga todas as possibilidades para que sejam debatidas e realmente se acabe com os privilégios e acabe com as desigualdades. Essa é a nova previdência que os trabalhadores e trabalhadoras pleiteiam, uma previdência que seja justa. Nós, trabalhadores, sabemos da nossa responsabilidade com os destinos do país e sobre a liderança das centrais sindicais, das confederações, federações, sindicatos, que esse governo agora insiste em desconstruir. Estamos abertos ao diálogo propositivo, diálogo que possa abrir caminhos para um entendimento harmônico com os demais segmentos da sociedade, em busca de soluções construtivas, duradouras, modernas para um Brasil como um todo. Os trabalhadores repudiam e condenam qualquer radicalismo de atos e palavras em voga, a nefasta cultura da intolerância e do ódio e as práticas autoritárias e truculentas. Venham de onde vierem. Hoje é contra o Supremo Tribunal Federal e seus ministros. Amanhã sabemos que poderá ser contra todos. Nós, trabalhadores, exigimos respeito à democracia, respeito simbolizado hoje, nesse ato histórico, na defesa mais intransigente do Supremo Tribunal Federal, o guardião maior da nossa Constituição. Nosso país democrático e soberano seguirá livre, a exemplo da união de propósito nessa manifestação. Temos certeza de que, em breve, também retornaremos à prosperidade. Viva o STF, viva o povo brasileiro, viva o Brasil. Muito obrigado. Agora, concedo a palavra para falar em nome da advocacia pública, o advogado do Estado brasileiro, o advogado-geral da União, André Mendonça. Senhor presidente, ministro Dias Toffoli, senhoras ministras, senhores ministros deste Supremo Tribunal Federal, doutora Raquel Doge, excelentíssima senhora Procuradora-Geral da República, nosso presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, doutor Felipe Santa Cruz, presidente da OAB. Subir essa tribuna sempre traz muita responsabilidade. E hoje essa responsabilidade ela é agregada a uma manifestação de apoio ao valor do Supremo Tribunal Federal. 2 sábios e religiosos já me antecederam e falaram sobre a perspectiva da justiça, à luz também do cristianismo. E vendo aqui a figura de Cristo, eu não posso me esquecer de dizer que ele veio para inaugurar um reino, que é essencialmente um reino de justiça.
Esse reino de justiça, ele tem valores, ele tem princípios, ele tem todo um objetivo de restauração, de reconstrução, de reconciliação. Se nós transplantamos esse ideal para a nossa Constituição, no seu preâmbulo, ali estão alguns dos seus valores fundamentais: a segurança, o bem-estar, a paz, a liberdade e, dentre eles, a justiça. Eu tenho defendido que a justiça é o valor que é capaz de harmonizar todos os demais valores, todos os demais princípios, todas as normas que estão inseridas no nosso ordenamento jurídico. Ou seja, a justiça, dentre os supremos valores, é o supremo valor por excelência. E se nós agora inserimos esse valor dentro do próprio texto constitucional, o Supremo Tribunal Federal é o grande guardião da justiça. Daí a importância do Supremo Tribunal Federal. Ele é o que, em última análise, vai dizer não só o direito, mas a justiça dentro do Estado democrático de direito. Então, a reverência que nós, cidadãos brasileiros, devemos prestar ao Supremo Tribunal Federal, o respeito que devemos para com os seus integrantes, é um respeito ao próprio valor de justiça inserido no preâmbulo da Constituição. E quão mais próximas as decisões deste egrégio Supremo Tribunal Federal, deste valor de justiça, não é melhor para o Supremo, é melhor para a democracia, é melhor para a nossa sociedade, é melhor, como disse o nosso bispo, para os mais pobres, é melhor, como disse o presidente da Fiesp, para os mais abastados que precisam investir num país para justamente reduzir as desigualdades. Segurança jurídica, respeito às liberdades, respeito às instituições, a síntese desses valores e desses princípios, quando manifestadas por esse Supremo Tribunal Federal, engrandecem o valor da justiça, engrandecem um reino de justiça. E da nossa parte, senhor presidente, fica o registro da Advocacia Geral da União e, como o senhor mesmo concedeu, em nome da Advocacia Pública Nacional, do profundo respeito, não só a Vossa Excelência, não só aos ministros que abrilhantam as cadeiras desse Supremo Tribunal Federal, mas à instituição Supremo Tribunal Federal. Contem com a Advocacia Pública Nacional na defesa da justiça, na defesa das instituições, na defesa do Estado democrático de direito, para que nós, como funções essenciais à justiça, que em última análise os senhores representam, contribuamos para que o ideal incerto no preâmbulo da Constituição, ele floresça à luz não só das nossas gerações, mas das gerações vindouras. Contem conosco e para que contribuamos também com o ideal de justiça que os senhores, em última análise, representam, segundo o determina e o consigna a Constituição da República. Muito obrigado pela atenção e pela disposição. Concedo a palavra à senhora Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge. Boa tarde a todas e todos. Excelentíssimo senhor ministro-presidente Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor deputado federal Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Felipe Santa Cruz, excelentíssimo senhor ministro André Mendonça, advogado-geral da União, senhoras e senhores ministros dessa Corte, caros subscritores do manifesto lido da tribuna, caros oradores, senhoras e senhores advogados, representantes da sociedade civil, civis e eclesiásticos aqui presentes. O Ministério Público tem a honra de participar desta sessão solene em que organizações da sociedade civil brasileira homenageiam o Supremo Tribunal Federal
na presença do presidente da Câmara dos Deputados. Este é um sinal generoso de apreço por esta Casa de Justiça, um sinal que manifesta reconhecimento, confiança e esperança. Sob a Constituição de 1988, como desde sua instituição, o compromisso do Supremo Tribunal Federal tem sido com a defesa de liberdades e da democracia. Sem liberdade, o indivíduo não encontra justiça. Sem democracia, não exerce liberdades. A jurisprudência do Supremo Tribunal, construída em mais de uma centena de anos, é corajosa e inovadora, é leal à Constituição, é fiel à cidadania e aos princípios que estruturam a igualdade entre as pessoas, seja a igualdade formal, material, seja de reconhecimento. É uma jurisprudência que fomenta a solidariedade entre os cidadãos, o bom uso do dinheiro público, que protege o patrimônio público, o ambiente, as minorias, eleições justas e livres, rechaça a discriminação e o abuso no uso da força e refuta a violência. A cada semana, persistentemente, incansáveis, os juízes do Supremo Tribunal Federal entregam justiça a quem dela mais precisa. Constroem um ambiente de segurança jurídica e de paz social que contribuem para o desenvolvimento econômico e social do país. A liberdade de crença e de opinião, a dignidade humana, o direito de reunião e de associação, a liberdade de imprensa e o meio ambiente sempre têm a proteção do Supremo Tribunal Federal. Os indivíduos mais vulneráveis encontram nesta Corte proteção para sua individualidade. A coletividade recebe do Supremo Tribunal Federal a garantia de que pode desenvolver-se de modo harmônico e solidário, com proteção ambiental, e que o patrimônio público não poderá ser corrompido, nem ter seus recursos escondidos pela lavagem de dinheiro, sem a devida punição aos infratores. A realidade é difícil para muitos brasileiros que cada vez mais aproximam-se do Supremo Tribunal Federal na expectativa de que continue firme em sua missão de guardar, proteger e defender a Constituição e incansável no seu dever de promover justiça. Senhores presidentes do Supremo e da Câmara dos Deputados, senhoras e senhores ministros, o Ministério Público associa-se a esta justa homenagem a esta Corte de Justiça, reconhecendo o importante papel que desempenha na vida da nação. Meus parabéns e muito obrigada. Agradeço, doutora Raquel Dodge, e, em nome do Supremo Tribunal Federal, passo a dizer: o Supremo Tribunal Federal é uma instituição centenária, é essencial para o Estado democrático de direito. Ele é o guarda supremo da Constituição, expressão do poder soberano do povo brasileiro. A Constituição de 1988 é uma conquista do nosso povo, da nossa nação. É o ponto culminante de uma série de lutas históricas por direitos, os quais foram finalmente reconhecidos e garantidos pelo Estado brasileiro. É também o produto de uma Assembleia Nacional Constituinte, qualificada pela intensa participação da sociedade civil, alma da sociedade brasileira. A sociedade civil que está aqui presente
é a alma da nossa nação. Ela é a proclamação da democracia, da liberdade e dos direitos fundamentais e a afirmação contundente de que esses valores são a razão de ser de nossas instituições. A Constituição de 1988 tutela a liberdade em suas diversas formas, as liberdades públicas, a liberdade de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, a liberdade de atuação profissional, de consciência política, de crença religiosa e de convicção filosófica. Nesse contexto da Constituição de 1988 e desse processo histórico, a relevância do Supremo Tribunal Federal foi renovada e reforçada. Ele é o guardião, o Supremo Tribunal Federal é o guardião deste pacto fundante da nação brasileira. Por tudo isso, precisamos ser firmes na defesa do Supremo Tribunal Federal. Ao fazermos isso, estamos defendendo a própria democracia, a liberdade e os direitos fundamentais. A sociedade civil organizada tem exercido historicamente esse papel crucial em nossa nação. A mesma sociedade civil que lutou na campanha das diretas já e que atuou ativamente na Constituinte de 1987 e 1988, fazendo seus anseios ecoarem na Carta Cidadã, é a que hoje entrega esse manifesto em defesa do Supremo Tribunal Federal. Uma sociedade civil comprometida com o fortalecimento da democracia, com a defesa dos direitos e com o progresso social, o progresso de todos. Assinam este manifesto representantes de entidades da advocacia, de entidades religiosas, de trabalhadores, de empregadores, de setores da atividade econômica, da imprensa, de movimentos sociais, de carreiras públicas e de entidades estudantis. Trata-se de um espelho da pluralidade na qual está alicerçada a nação brasileira. O Brasil se formou como uma sociedade plural e tolerante e interracial, e assim deve permanecer. É na pluralidade, na diversidade e no respeito às diferenças que se constrói uma grande nação. É preciso que o diálogo construtivo e transformador assuma definitivamente o lugar da agressão e do ódio, que não devem entrar em nossa sociedade. Agora, mais do que nunca, sociedade civil e poderes da República precisam seguir, e sou testemunha do esforço que vem desempenhando o presidente Rodrigo Maia, presidente da OAB Felipe Santa Cruz, nesse trabalho, nesse esforço de reconhecer a pluralidade e reconhecer que é o diálogo que constrói uma grande nação. Mais do que nunca, a sociedade civil e poderes da República precisam seguir o caminho desse diálogo transformador, rumo ao desenvolvimento do país, ao equilíbrio fiscal e à redução das desigualdades sociais. Para realizar essa tarefa, é fundamental o diálogo entre os poderes da República. Desde Montesquieu, em 1748, e dos escritos dos federalistas americanos de 1787, sabe-se que a chave para a garantia das liberdades dos indivíduos e para o progresso de uma nação está no equilíbrio e na harmonia entre os poderes. Destaco aqui o Poder Legislativo, representado nesta sessão solene pelo presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, que aqui também
como presidente da Câmara e parlamentar, representa o povo brasileiro. O Poder Legislativo, o Congresso Nacional, é o espaço onde, por excelência, se realiza o princípio democrático. Foi este poder que editou a Constituição de 1988. Foi esse poder que editou as normas estruturantes da nossa nação. O Poder Legislativo é aquele onde a vontade popular se converte em palavra de ordem a ser cumprida por todas as instituições nacionais, onde a vontade da sociedade civil organizada, que subscreve o manifesto entregue hoje, se faz ouvida, oxigenando e renovando a arena democrática para que as leis se adequem às demandas sociais. E aqui foi falado dos pobres, que são aqueles que, ao fim e ao cabo, mais sofrem se nós não conseguirmos obter o progresso da nação. E aí lembro de meu professor Eros Grau, que sempre recorda: a lei é a defesa do pobre. Garantir segurança jurídica, presidente Paulo Scaff, é garantir o direito dos pobres. É ali que está reproduzida, no texto da norma, exatamente o que a sociedade organizada, em seu Congresso Nacional, através dos seus representantes eleitos, melhor fizeram pela sociedade brasileira. Em nome do Supremo Tribunal Federal, agradeço ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, e também, e vejo aqui inúmeros parlamentares, deputadas, deputados federais, senadores da República aqui presentes, de todos, sem exceção, todos os partidos políticos representados no Congresso Nacional. Agradeço ao presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Felipe Santa Cruz, em nome de quem cumprimento as entidades todas que assinaram este manifesto em defesa do Supremo Tribunal Federal pela relevante e emblemática iniciativa. São cerca de 200 entidades, não farei a leitura, mas o manifesto será publicado na página do Supremo Tribunal Federal na internet, com o nome de todos. Agradeço a todos os oradores que aqui se fizeram presentes, ao bispo Robson Rodovalho, Adão Leonardo Sterne, Paulo Scaff, Miguel Torres, André Mendonça e doutora Raquel Dodge. A todos, agradeço as palavras dirigidas que ficarão registradas nos anais desta Suprema Corte e serão publicadas devidamente no Diário Oficial e farão parte da história do Supremo Tribunal Federal. Encerro destacando os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, quais sejam: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. A busca pela realização desses objetivos fundamentais deve ser a força motriz de nossas ações. A Constituição da República será a nossa guia, nossa missão, a sua guarda. Muito obrigado. Registro a presença dos ministros do Supremo Tribunal Federal,
Registro a impossibilidade do nosso querido decano, o ministro Celso de Mello, ter comparecido a esta sessão por questões de saúde, não teve condições de estar presente. Presença do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, senhora Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Felipe Santa Cruz, na pessoa de quem cumprimento a todos os advogados presentes, ao doutor André Mendonça, advogado-geral da União, ao secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, D. Leonardo Sterner, ao presidente da Confederação dos Conselhos de Pastores do Brasil, bispo Robson Rodovalho, na pessoa de todos os parlamentares, se me permite, senhor presidente da Câmara, de todos os líderes aqui presentes, cumprimentar a todos os líderes que estão aqui presentes, líderes de todos os partidos, na pessoa do decano, o deputado federal Rubens Bueno, do Estado do Paraná. Presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Dr. Paulo Scaff, o presidente da Central Única dos Trabalhadores, Wagner Freitas, presidente da Força Sindical, senhor Miguel Torres, nas pessoas de quem cumprimento todos os presidentes das confederações sindicais, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Dr. Guilherme Guimarães Feliciano, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Dr. Fernando Mendes, representando a AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, a juíza Maria Isabel da Silva, senhoras e senhores magistrados, senhoras e senhores profissionais da imprensa, senhoras e senhores servidores, senhoras e senhores. Declaro encerrada esta sessão solene e informo que não haverá a sessão deliberativa de hoje, que fica cancelada. Muito obrigado a todos.